Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, em especial aos meus alunos. Boa noite a todos aqueles que possam estar assistindo a essa videoaula de hoje. E estamos então mantendo aí, nos esforçando para manter a nossa EBD nesse período de quarentena, que não está sendo fácil para ninguém, mas nós não deixaremos de nos reunirmos em torno da palavra de Deus, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui, embora a tristeza de não estarmos juntos presencialmente, mas eu estou fazendo isso com muita alegria, estou fazendo isso com muito amor, e eu espero que os irmãos daí das suas casas sintam esse carinho e possam estar valorizando esse momento apesar da dificuldade dele, né? Então, hoje nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos da teologia sistemática, né, nas suas áreas essenciais e elementares. Hoje nós estamos na nossa quinta aula do bloco da doutrina da restauração, né, tratando do fim dos tempos, né, ou melhor dizendo, sobre a escatologia. E hoje na nossa aula nós falaremos a respeito do juízo final. Nós já tratamos a respeito da dificuldade do assunto da escatologia, foi uma aula só para falarmos o quanto esse assunto é difícil. Depois falamos sobre a questão da interpretação bíblica e da cosmovisão, como isso nos influencia, né? Falamos a respeito da grande tribulação e também falamos a respeito das ressurreições e do milênio, e hoje falaremos sobre esse estágio, que é um estágio pós-milenar, ou seja, ele acontece após o milênio, que é a questão do juízo final, né? Então, já deixar bem claro para os irmãos que esse é um tema que também há controvérsias, né, entre os teólogos, entre os estudiosos, entre as denominações, né? Não é um assunto dentro da escatologia que é ponto pacífico. Então, embora seja um consenso e que ninguém escapará do juízo de Deus, não há um consenso quanto a como esses julgamentos, ou melhor, quantos julgamentos deverão ocorrer. A maior controvérsia se encontra na quantidade de momentos de juízo, né? Então, muitos teólogos eles vão divergir nisso. Quantos momentos de juízo que tem? Existem teólogos que falam que é um momento de juízo só, geralmente mais da linha reformada, que acha que todo mundo vai ser julgado no mesmo momento, né? No grande trono branco, mas já de linha dispensacionalista, nós já temos 3 ou até mesmo 4 juízos acontecendo, né? Mas hoje eu vou trabalhar dentro de uma possibilidade de 2 juízos apenas, de 2 momentos de juízo. Eu não sou. Eu sempre tento buscar um meio termo, né? Entre os extremos. Eu consigo identificar no texto, e nós vamos trabalhar em cima do texto, que o texto parece haver uma divisão ali, parece que não está tratando todo mundo ao mesmo tempo. Mas também não parece haver nos textos, quando você junta todos os textos, que há 3 ou 4 momentos de juízo, entendeu? Então eu acredito que há apenas 2 momentos de juízo. Mas como a gente está tratando no assunto secundário das escrituras, um assunto que, embora relevante, ele não é decisivo para a nossa salvação, não há problema nenhum em discordarmos sobre isso, tá, irmãos? Se você aprendeu com algum outro pastor que é um momento só de juízo, se você aprendeu que são 3, se aprendeu que são 4, fique tranquilo em relação a isso. Mas independente da sua linha escatológica, independente da sua linha confessional, de interpretação que você estiver seguindo, uma coisa que vai ficar bem clara é que é o seguinte: não vai sobrar para ninguém, entendeu? Todo mundo vai ser julgado, né? Todo mundo vai ser julgado, nenhum pecado ficará impune ao final das coisas. Deus só iniciará novos céus e nova terra depois de todas as obras de todos os homens terem sido julgadas, né? Ninguém vai escapar, ninguém ficará impune, né? Então, no final das contas, nesse tema do juízo final, é isso que importa. Agora, os detalhes disso realmente são difíceis, né? São difíceis e nós vamos tentar dirimir essas dificuldades através da teologia hoje. Então, vamos aos textos principais. Vamos ler o primeiro texto, que é 1 Coríntios 10 a 15. Vamos lá, 1 Coríntios 10 a 15. 1 Coríntios 3, 10 a 15.
Em 1 Coríntios ele está falando a respeito é, da responsabilidade, né, daqueles que ensinam, né? Onde ele está tratando principalmente aquele problema da preferência que as pessoas na igreja têm com os líderes. E na igreja de Corinto tinha aqueles que gostavam de Paulo, outros de Apolo, outros falavam que não gostavam de ninguém, só gostavam de Cristo, né? E então ele nos dá aqui um insight de que haverá um momento onde haverá um julgamento específico para os crentes, tá? Já vai guardando isso, um julgamento específico para os crentes. Vamos ao texto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo, está falando isso, tá? E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele está falando aqui de que todo aquele que trabalha na obra do Senhor, ele está sobre um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo, e isso não muda, né? Então ele não está falando aqui de mandar ninguém para o inferno nesse texto, que isso fica bem claro. Se a gente está fundamentado em Cristo, a gente está salvo, né? Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Algumas Bíblias têm até essa palavra dia com letra maiúscula, né? Se referindo ao dia do Senhor. No original não tem isso, tá, gente? No original tá tudo, ou dependendo do manuscrito, ou tá em letra minúscula tudo, ou tá em tudo letra maiúscula. Esse costume de nome próprio ter a primeira letra como maiúscula é uma coisa do nosso tempo, da nossa língua, das línguas mais modernas. Ou tava tudo em maiúsculo ou tava tudo em minúsculo no original, tá bom? Porque está, versículo 13 ainda, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Outra palavrinha-chave aqui da nossa aula, galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Perceba que aqui ele está mostrando que no dia, né, no momento, Deus irá provar as obras dos crentes. Vai provar o serviço, vai julgar o serviço do cristão. E se o que ele edificou é ouro, é prata, é pedra preciosa, ou é madeiro, feno e palha, o fogo vai queimar. O fogo não queima metais preciosos. Metais preciosos resistem ao fogo. Mas feno e palha se queimam, imediatamente, né, expostos ao fogo. Então aqui ele mostra que aquele que tiver a sua obra provada pelo fogo, mas permanecer, ele vai receber um galardão. Mas aquele que tiver a sua obra queimada pelo fogo, ele vai sofrer um dano, mas ele vai ser salvo. Perceba que ele deixa bem claro aqui que esse fogo, desse momento de juízo, não vai mandar ninguém para o inferno. Isso o texto é muito claro. Isso aqui, independente da qual linha escatológica você siga, tem que entender que haverá um momento de juízo e que os crentes não vão sofrer a perda da sua salvação por conta de terem servido a Deus mal, entendeu? A salvação, as obras são importantíssimas na vida do crente, né? Nós vimos isso nas aulas de soteriologia, mas elas não são o que nos salva. O que nos salva é a graça de Deus. Porém, as obras continuam sendo importantes, e nós vemos aqui que quem faz boas obras receberá galardão, e que aquele que não faz ou que fez mal as suas boas obras, suas boas obras não foram tão boas assim, ele vai sofrer dano, mas ele vai ser salvo, como que pelo fogo. Alguns até brincam, tipo assim, ele vai pro céu, mas vai chegar meio chamuscado lá, né? Então, há essa questão nesse texto. Outro texto importante, 2 Coríntios 5:10. Meus irmãos, há textos também no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, né? Mas eu não vou trabalhar eles aqui porque senão ficaria uma aula muito extensa, tá bom? Os irmãos podem, por exemplo, verificar a minha pregação de terça-feira passada em Sofonias, que ali fala a respeito do dia do Senhor no contexto do Antigo Testamento, tá bom?
mas eu vou tratar só textos do Novo Testamento mesmo. 5:10 fala: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Perceba aqui que ele está falando com a igreja, ele está no contexto da igreja, ele está falando com os crentes. Uma igreja complicada? É uma igreja complicada, mas ainda assim é uma igreja. Os coríntios não eram fáceis, né? Assim como nós também não somos. Mas ele está falando aqui que as pessoas os crentes vão permanecer perante o tribunal de Cristo e eles vão receber cada um perante as suas obras, bem ou mal, eles vão receber de acordo com aquilo que eles praticaram com o seu corpo. Perceba que vai bem, há uma conexão aqui com o que lemos em 1 Coríntios 3, né? Aqui não está falando que não está falando que tem a ver com salvação, não está falando que também que é um tribunal onde vai deixar claro quem é salvo e quem não é. É um tribunal que vai deixar claro quem foi um bom crente e quem não foi. E isso precisa ficar claro. É um tribunal que ele é um tribunal, a gente chama de intracorpus. O que é isso? É um tribunal que acontece dentro do âmbito da igreja, dentro do âmbito dos salvos. É uma reunião exclusiva de quem faz parte da igreja. Então que isso fique bem claro. Outro texto de Paulo ainda. Paulo, em a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão, e tu por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, aqui ele falando a respeito dos fracos da fé, a dificuldade que eles tinham com alguns alimentos por conta do paganismo, né? A dificuldade que eles tinham em tratar com a liberdade cristã. Ele fala que a gente não deve ficar julgando os nossos irmãos, né? Se ele é um bom crente ou não, se ele é fraco, se ele é forte ou não, porque haverá um momento onde isso vai acontecer, onde os crentes serão julgados e cada um dará conta de si mesmo. Então perceba que esses textos nos fazem entender que há um tribunal que só inclui crentes. Primeiro ponto, tribunal que só inclui crentes. Não traz condenação sobre os crentes, que fique bem claro, em nenhum momento desses 3 textos dá a entender que aquele que for reprovado nesse tribunal, ele vai receber uma condenação. Não, ele só não vai receber o galardão, mas ainda assim ele vai ser salvo, porque a gente é salvo pela graça de Deus. A gente é salvo porque Jesus Cristo conquistou a cruz, conquistou a salvação por nós por meio da cruz, por meio da sua morte, por meio do seu sangue. E ele evidencia esse momento, ele evidencia a fidelidade de uns e a infidelidade de outros, mas não condena. Não condena. Então, não vai ficar barato para ninguém. Então, se você leva a sua vida com desleixo, se você insiste em não obedecer a Deus, você faz um mau uso da graça de Deus, sabemos que em alguns casos as pessoas são falsos crentes, mas existem crentes sim que podem não estar sendo diligentes com a sua vida cristã e ainda assim serem crentes. O limite disso, saber quem é crente e quem não é muito difícil da gente julgar. A gente consegue julgar a gente mesmo, né? A gente não deve ficar estudando sobre essas coisas ou lendo a Bíblia para descobrir quem é crente e quem não é, mas para descobrir se você é crente ou não é. Mas que fique bem claro que esse momento do tribunal de Cristo vai deixar claro quem é fiel e quem não é. Quem foi um bom crente e quem só ficou enrolando. Então, você pode ser um salvo aí que não está sendo diligente com a sua vida cristã e achando que você está enganando todo mundo. Mas você não está enganando todo mundo. O seu engano, uma hora, vai ser revelado. Não há nada oculto que não será descoberto. Então, uma hora a casa vai cair para aquele que não está sendo fiel ao Senhor. Então, se você pensa que você está enganando todo mundo, saiba que uma hora você não vai conseguir mais enganar ninguém, vai ficar bem claro.
E é uma solenidade de recompensas, os galardões. Então, uma solenidade é um momento onde aquele que é fiel, ele é recompensado e recebe galardões, recebe coroas. Vinícius, o que são esses galardões? Não sei, não faço ideia. Eu tive uma aula muito boa com o pastor Cantoca sobre galardões. Seus irmãos, ele é uma excelente pessoa para explicar para os irmãos melhor sobre isso. É um tema difícil, é um tema que nós temos algumas pistas nas escrituras, mas eu lembro dele ter dado uma aula para mim sobre isso no seminário, onde foi bem interessante. Então procurem ele para caso vocês tenham dúvidas sobre esses galardões. Caso vocês queiram me procurar também sobre isso, eu posso estar pesquisando melhor e estar passando para os irmãos também, tá bom? Então, esses três textos, esses quatro elementos desses textos, nós chegamos à conclusão, então, que esse seria o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o tribunal avaliativo, que avalia o serviço do crente. Uma ilustração muito interessante que eu achei sobre o tribunal de Cristo é que como se fosse uma reunião do Oscar, né? Onde só participa da reunião do Oscar ali, só é chamado quem fez alguma coisa de bom no cinema naquele ano que passou, né? Então, só é chamado ali pro Oscar para participar ali da plateia, né? Quem realmente fez algum filme relevante, participou de alguma coisa em algum filme, teve alguma relevância. Se o seu filme nem foi assistido, se o seu serviço naquele filme, às vezes pode ser aquele que comandou a fotografia, aquele que comandou a música do filme, né? Não precisa ser exatamente o ator, né? Você nem vai ser chamado. Mas se você fez algo de relevante, você vai ser chamado. Mas nem todo mundo que é chamado recebe a indicação para o Oscar. E nem todo mundo que recebe a indicação para o Oscar recebe o Oscar, né? Então você percebe que todo mundo ali tá no Oscar, tá na reunião do Oscar, né? Mas nem todo mundo recebe a indicação e muito menos recebe o próprio Oscar. Então você vê que há graus de mérito numa mesma reunião onde para todo mundo que faz ali parte já é uma honra participar. Então todo crente vai participar do tribunal de Cristo, mas nem todo mundo será bem avaliado nesse tribunal. Outro texto, Mateus 25, 31 a 46. Nesse texto, os dispensacionalistas mais antigos ensinam um terceiro tribunal, que seria o tribunal das nações, mas eu particularmente não concordo muito com isso, de ser um outro tribunal ainda, um terceiro ou um quarto tribunal. Eu acredito que esse tribunal aqui vai se encaixar com o próximo texto que a gente vai ver de Apocalipse. Mas vamos ao texto, né, antes de criticar a posição. Vamos lá, versículo 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me.
E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim os deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então perceba aqui que fala a respeito de um julgamento cabal, né? Fala a respeito de um julgamento onde realmente não vai mais ter chance para ninguém e que vai ficar evidenciado quem é crente e quem não é, né? E que quem não é crente vai receber a condenação e os crentes vão ali receber a eternidade, né? Então, por que eu não acredito que esse aqui é um momento diferente? Porque ele está num contexto de parábolas, né? Então, interpretar isso de uma maneira gramatical, literal, puramente, sem considerar o gênero, eu acho que a gente pode acabar incorrendo em algum erro de interpretação. Mas nenhum erro muito grave, tá, irmãos? Mas eu acredito que aqui só está evidenciando que realmente os justos, aqueles que herdarão o reino, são aqueles que em vida praticam a justiça, né? Não porque eles são salvos pelas obras, mas que por serem salvos, eles praticam boas obras. E aqueles que não praticam as boas obras são porque realmente não são salvos. Eles não desejam agradar ao Senhor, então eles não amam a Deus e também não amam ao próximo. E aqui ele mostra o quanto essa justiça de quem herda a vida eterna é evidenciada pelas obras e quanto a injustiça que será julgada no inferno já é evidenciada na vida daquele que não crê em Cristo Jesus. Então eu acredito que esse texto nos ensina a respeito do quanto a vida daquele que vai para o inferno é diferente da vida daquele que vai para o céu, daquele que vai para a eternidade. E eu acredito que ele ensina esse ensino geral, de que o justo é alguém que já vive em justiça, e não que esse texto esteja ensinando de uma maneira tão específica assim um julgamento exclusivo para as nações. E eu acredito que ele entra em acordo, em conexão, o que eu chamo de intertextualidade, ele se comunica com outro texto, que é o texto de Apocalipse 20, de 11 a 15. Vamos abrir lá, Apocalipse 20, de 11 a 15. Após o capítulo 19, onde trata a respeito da igreja com Cristo, as bodas do Cordeiro, né? Do aprisionamento de Satanás e dos seus anjos, o começo do milênio aqui no capítulo 20, né? Você percebe que a igreja já está com Cristo, já acabou de reinar com Cristo Jesus, né? Os 1000 anos. Satanás, então, ele é solto por um pouco de tempo. Satanás, no capítulo 7, ele reúne os 4 cantos da terra, Gog e Magog, faz uma peleja contra o Senhor, mas nós vemos, então, o juízo de Deus no grande trono branco, no versículo 11 a 15. Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então é um momento solene. Um momento que jamais aconteceu, né? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então perceba que esse julgamento, ele é um julgamento que ele só os ímpios parecem comparecer neles. Embora venha abrir o livro da vida, me parece que o livro da vida ele é aberto nesse momento do juízo do trono branco, para deixar bem claro de que esses que estão sendo julgados para ir para o inferno junto com Satanás e os seus anjos,
Satanás e seus anjos foram jogados no lago de fogo e enxofre. No versículo 10, né, no versículo anterior, ó, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então agora os ímpios se unem neste mesmo inferno, onde Satanás e a besta e os demônios já estão ali sofrendo. Então, você não vê aqui os crentes sendo julgados em nenhum momento. É um momento exclusivo. Por isso eu acredito que o tribunal de Cristo não seja este momento do trono branco. Então se perceba que não é um tribunal de avaliação de serviço cristão. É um tribunal de condenações, ele deixa bem claro. É um tribunal realmente para julgar a obra de cada um ali que não creu em Cristo, que não participou da primeira ressurreição e que vai desfrutar da segunda morte para sempre. Não é um tribunal de avaliação do serviço cristão. Ele evidencia um evento final que antecede aos novos céus e nova terra. Né? Logo após o versículo 15 fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então aqui você começa a ver a restauração da criação acontecendo, né? A entrada do estado eterno acontecendo após todo o mal ter sido exterminado. Então é um evento final que antecede aos novos céus e nova terra. O tribunal de Cristo não dá essa impressão de ser uma coisa tão cabal e tão final assim. Parece ser algo que acontece antes desse momento, né? E é uma solenidade de juízo condenatório. É uma solenidade de juízo condenatório. Não é uma solenidade, não é um Oscar, né? Realmente é um tribunal, é o grande trono branco, né? E nisso a gente chama de o julgamento do trono branco, que é o juízo final. Então, eu acredito que seja plausível nós acreditarmos dessa maneira, que tribunal de Cristo e julgamento do trono branco são momentos de juízo diferentes. Para deixar mais claro para os irmãos aqui, tribunal de Cristo e o julgamento do trono branco, o juízo final. Tribunal de Cristo, só os crentes participam. Nesse tribunal de Cristo é onde os galardões serão entregues. Vamos abrir, eu não vou aprofundar nos galardões, né, como eu disse, mas vamos ver dois textos que falam sobre isso. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então perceba que há aqui uma coroa da vida, há um prêmio, né? E Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui Jesus Cristo falando que ele vai vir sem demora e ele vai vir para galardoar. Então perceba que uma das dúvidas que pode acontecer na cabeça de vocês: Vinícius, em que momento acontece o tribunal de Cristo? Porque o julgamento do trono branco já está bem claro que vai ser após o milênio, antes do estado eterno. Vai ser um evento que antecede o estado eterno. Mas o tribunal de Cristo vai vir na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, entendeu? Quando Cristo voltar para reinar, vai acontecer nesse momento, né? Agora o momento específico, principalmente dia, horas, eu não sei. Mas sabemos que Cristo Jesus virá para voltar. Algumas pessoas defendem que será nesse momento entre o arrebatamento e a grande tribulação, e os 7 anos de tribulação. Algumas pessoas acreditam que nesse momento, aí, nesses 7 anos, ou no final da grande tribulação, alguma coisa assim. Nós não temos informações sobre isso, meus irmãos. Essa que é a verdade, e tudo isso não passa de esforços teológicos para tentar dirimir essa dificuldade. Mas nós sabemos que será um tribunal de avaliação do serviço. Diferente do julgamento das obras, no sentido de condená-las, será uma avaliação dos serviços. E quem passa pelo tribunal de Cristo, todos habitam novos céus e nova terra. Todos, sem distinção. Passou no tribunal de Cristo, meu filho, já é meio caminho andado. Na verdade, todo mundo que chega no tribunal de Cristo é salvo, é crente em Jesus e vai ser salvo no final, mesmo que pelo fogo, como diz 1 Coríntios 3, né? Então todo crente habita novos céus e terra.
O julgamento do trono branco, nós vemos a presença ali de ímpios e Satanás e seus anjos, no final das contas, né? Que é um tribunal que não é para dar galardão para ninguém, mas é só para distribuir sentenças condenatórias mesmo. Isso já nos mostra que há graus de juízos diferentes, assim como há graus de mérito diferentes, os galardões não são os mesmos para todos os crentes. Nós podemos inferir também que as sentenças, como ela é dada um por um, né? Não é uma coisa que é feita por atacado, né? É uma coisa que é feita um por um. Então, nos parece que nem todos sofrerão a mesma dor no inferno, né? E não é uma avaliação de serviço, é um julgamento das obras mesmo. Todos os pecados dos ímpios ali são analisados e eles haverão de responder por eles. E todo mundo que passa pelo trono branco vai para o lago de fogo e enxofre. Todo mundo. Só os que estão no livro da vida que não, porque eles já passaram pelo tribunal de Cristo. Lembrando que o crente é impossível dele ser julgado por uma segunda vez, porque todo crente já teve todos os seus pecados. Eu falo isso com a boca cheia. Todo crente já teve todos os seus pecados pagos na cruz por Jesus Cristo. Aleluias! Isso aqui só serve para gerar temor no nosso coração, para que a gente saiba das nossas responsabilidades como crentes, entendendo que o nosso serviço em Cristo, o nosso trabalho não é em vão. As nossas boas obras serão julgadas sim, mas ao mesmo tempo também serve para nós vermos o tamanho da nossa salvação e de como será terrível o final daqueles que morrem sem Jesus Cristo. Vão arder no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos. Então, de maneira prática, esse é o sentimento que vocês devem ter e carregar isso no seu dia a dia, entendendo, meditando no quão grande foi o livramento que Deus te deu em Cristo Jesus e o quanto você tem de responsabilidade como crente, né? O seu serviço vai ser avaliado. Então, espero que tenha ficado bem claro, meus irmãos. Eu acredito que seja plausível esses dois momentos de juízo. Concluindo, o juízo final é o momento da condenação cabal de todos os ímpios e a completa exterminação do mal de toda maldade, preparando o curso da história para a vinda do estado eterno, novos céus e nova terra. Vimos que é plausível compreendermos que este último julgamento é algo que difere do tribunal de Cristo, algo diferente, né? Eu desculpo o erro de digitação ali, irmãos. É algo diferente do tribunal de Cristo, que é um tribunal voltado para a avaliação do serviço dos crentes, visando recompensar e jamais condená-los, já que Cristo foi condenado no lugar de todo aquele que creu e crê. Então, que fique bem claro isso, irmãos. Acredito que o juízo final é algo diferente do tribunal de Cristo. Nós não estaremos participando ali, sendo julgados por Deus no juízo final. Então, um resumo na nossa timeline aqui escatológica. Primeira vinda de Cristo, né, a sua morte e ressurreição. Temos então o período da igreja, é o período que nós estamos, a nova dispensação, a inauguração da nova aliança, né, o cumprimento parcial já das alianças do reino escatológico prometido no Antigo Testamento. Nós haveremos então de ser arrebatados, o arrebatamento da igreja e ressurreição dos crentes já mortos, ou seja, a primeira ressurreição vai acontecer a qualquer momento, pode acontecer daqui 2 segundos, né? E a grande tribulação, 7 anos do reino do anticristo. Nós tivemos uma aula, foi uma aula bem difícil. Para mim foi o tema mais difícil que eu já trabalhei dentro da teologia até hoje. É um tema complicado. Depois teremos a segunda vida de Cristo com os seus santos, né, a igreja e os convertidos da grande tribulação. E ele volta então com os seus para reinar no milênio, né? Acabando-se o milênio, ocorre essa ressurreição do juízo, a segunda ressurreição, né, que é para acontecer a segunda morte, e então o juízo final, que foi a aula de hoje. Ocorrendo o juízo final, tendo todas essas pessoas sendo julgadas e recebendo as suas sentenças condenatórias, começa-se então, vi novos céus e nova terra, o estado eterno, a eternidade. Meus irmãos, a aula encerra por aqui.
né? Espero ter conseguido auxiliar os irmãos nesse tema complexo, porém importante. Lembrando que eu continuo à disposição de todos, caso tenham alguma dúvida em relação ao assunto, tá? Podem me chamar no WhatsApp, podem me ligar, né? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, porque realmente é um tema difícil. Espero que vocês tenham sido abençoados por esse conteúdo, tenham as suas vidas edificadas e possam gerar um temor dentro do coração de vocês, né? De quanta responsabilidade é ser um crente, né? Não é porque somos salvos pela graça que não precisamos nos preocupar. Nós seremos avaliados, meus irmãos. E também não viver uma vida de justiça é, é, uma, é um completo desprezo à grande salvação que o Senhor nos deu. Quando vemos a questão do juízo final, do grande trono branco, vemos quão grande é a nossa salvação, né? De quão terrível era o nosso destino, mas Deus nos amou em Cristo Jesus e nos deu a vida eterna, e nada mais justo de que nós respondermos a esse amor buscando viver uma vida de justiça. Então é isso, meus irmãos, que Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível e buscando viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.